KV, tudo bem com vocês? Aqui é a Vivi e hoje eu quero trazer uma resenha diferente para vocês. Olha só a nossa trilha. Sim, para você que é viciado nessa série que a Netflix lançou, eu tenho certeza que vocês também são loucos pelos livros e eu estou trazendo os dois primeiros para falar com vocês sobre a resenha deles, porque são os dois que eu li, tenho outros para acompanhar e é isso aí. Vamos começar? Mas antes de começar essa resenha, eu quero lembrá-los de se inscrever no canal, clica aqui no sininho e também curtir o vídeo, beleza? Então vamos começar! Começando então pelo nosso primeiro livro, Anne de Green Gables vai nos contar a história de dois irmãos, que seria Mitchell e Marília, que apesar ali da sua idade avançada, eles têm ali uma fazenda para cuidar, né? E eles decidem adotar um menino para ajudar nesse local com os serviços braçais. Eles acabam enviando uma mensagem através de algumas pessoas para chegar ao orfanato e eles pudessem enviar esse menino para eles. Só que houve um engano aí nas mensagens e o que acabou vindo para eles é a Anne, uma garotinha ali de 11 anos. Ah, lembrando que a gente vai ter algumas diferenças entre a série na Netflix e a leitura no livro. E também a gente pode ter um pouquinho de spoiler. Então, se você ainda não leu o livro ou não assistiu a série, já esteja avisado que a gente vai dar alguns spoilers aqui, tá bom? Continuando, a Anne, galera, ela é órfã desde os seus 3 meses de idade. Então, ela passou, antes de chegar no orfanato, ela conviveu ali com duas famílias, agregou ali alguns conhecimentos, algumas experiências para cuidar de crianças. E chegando no orfanato, ela sempre se sentia muito sozinha, solitária, mas mesmo tendo essa vida difícil desde muito pequenininha, ela sempre foi ótima em imaginações, ela é uma menina muito esperta e ela sempre acaba imaginando cenários que possam trazer para ela coisas melhores para que ela possa pensar e sobreviver àquele momento tão difícil da vida dela. Quando o Mitchell chega na estação, pessoal, para buscar o garoto que eles haviam adotado, ele se depara com a menininha ali de 11 anos, ruivinha, muito cheia de sardinhas assim, e ele fica sem saber o que fazer. E com essa indecisão se já deveria devolver a menina ou não, ele resolve levar a Anne para Marília, né? Que daí eles iriam de alguma forma decidir juntos, ou ela, a irmã dele, no caso, iria decidir se devolveria ela ou não. Então, durante esse caminho, esse trajeto do Mitchell com a Anne até a casa deles, a Anne foi conversando, foi dizendo como que é lindo o local, foi ficando feliz, foi contando a história dela, e o Mitchell cada vez mais quieto e escutando e se afeiçoando cada vez mais a pequenina. E quando chega lá, que a Marília também se depara com ela, fica assustada, aí a Marília acaba dizendo para a Anne que foi um erro, a Anne fica super triste, chora, mas diz que entende a situação, gente, ela é muito dramática, o que faz dela uma menina muito linda, não tem como não apaixonar por ela. Só que durante, esse tempinho que a Anne fica ali com a Marília e com o Mitchell, eles acabam optando por ficar com ela acaba conquistando o coração desses 2 irmãos. Então ali acontece também, galera, vai começar muitas aventuras da Anne, principalmente porque ela vai conhecer a sua melhor amiga Diana, que também é muito linda, é de uma família que tem posses ali, ela tem ali uma situação financeira um pouquinho mais elevado, e ela também, a Anne também vai ter um rival na escola que é o Gilbert.
Então, para você que já conhece a série na Netflix e assistiu, no comecinho da série mostra que os 2 ali têm um embate, tem ali uma desavença, mas que logo depois o Gilbert vai ali conquistando de pouquinho em pouquinho o coração da Anne. Nós também vamos conhecer, galera, a vizinha da Anne, que é a melhor amiga da Marília, que é a Rachel. Gente, que mulher que não tem trava na língua. Olha, eu vou falar para vocês, eu sou fã de personagens que não têm, né, a língua presa, mas a Rachel tinha vezes que dava uma vontade de dar uma segurada, porque ela realmente falava coisas que não eram mentiras, posso concordar com isso, não eram mentiras, mas que de vez em quando eram desnecessárias. Então, assim, de primeira, a Anne com a Rachel tiveram ali uma discussão, porque a Rachel ofendeu a Anne ficou extremamente triste com a situação, mas logo depois a Anne acabou concordando ali de fazer as pazes, foi na casa da Rachel, pediu perdão e as duas começaram uma bela amizade. A Rachel, gente, ela é ali uma pessoa importante na cidade, porque além de saber todas as notícias, ou seja, a fofoca toda passa por ela, não, mas de alguma forma ela consegue ajudar e ela tem uma voz ativa ali entre os moradores. No primeiro livro, pessoal, a gente também vai ter a experiência do primeiro porre da Diana, que foi muito engraçado, porque elas não faziam a mínima ideia do que estava acontecendo. Houve um engano na hora de servir ali a Diana na casa da Anne. Também vamos ter a Anne salvando a Minnie May, que é a irmã da Diana ali, enquanto os pais delas não estavam na casa da Diana. A Anne entra ali socorrendo a Minnie May, salvando ela. Nós vamos ter o primeiro clube de contos, de leitura, de meninas. Então a Anne, por ter esse amor por livros, por literatura, ela acaba influenciando as meninas da escola que ela frequenta e eles acabam formando um grupo ali de leitura. No primeiro livro, a gente também vai conhecer a professora Miss Stacy, que na série da Netflix ela aparece, ela é uma revolucionária. No livro ela não é muito citada, mas ela tem ali o seu papel importante, porque ela ajuda o grupo ali de alunos a estudar para entrar na Queen's, que é estilo uma faculdade. Então, assim, a Anne e o Gilbert vivem competindo para ser o melhor da sala. Algumas vezes o Gilbert é melhor, algumas vezes a Anne é melhor. Então, assim, no primeiro livro, vocês não vão ter romance nenhum entre os dois, porque os dois são rivais mesmo. Bom, mas agora eu quero dar um pequeno spoiler, então se você não quiser saber, já para o vídeo agora, tá bom? Mas eu preciso falar para vocês o seguinte: quando o Gilbert e a Anne discutiram ali, que ele acabou puxando a trança dela, que ela falou para a Diana que ela nunca ia perdoar ele, mas o Gilbert ele se sentiu culpado, porque de certa forma a Anne deixava ele um pouco incomodado, ele não conseguia definir qual que era exatamente o sentimento que ele tinha por ela, se era de amiga, de inimiga ou se era qualquer outra coisa. Os 2 eles acabam indo para a Queen's, né, que é ali aquela faculdade que eles estavam tentando entrar. A Anne lá na faculdade também continua competindo com o Gilbert, e os 2 ali tentam competir por uma bolsa de estudos. O Gilbert e a Anne, nessa competição, a Anne levou a melhor, ela conseguiu a bolsa, mas infelizmente ela teve que voltar para Green Gables porque teve uma tragédia na família. E essa tragédia me deixou muito triste e eu chorei horrores. O Mitchell, galera, ele falece e quando ele falece foi muito difícil a leitura, né? Ele sempre foi um grande incentivador da Anne para que ela conseguisse ali alcançar os seus objetivos, para usar sua criatividade, para ela não desistir dos seus sonhos. Então, quando ele falece, a Anne ela se vê obrigada a voltar para Green Gables
para ajudar a Marília nos cuidados ali da fazenda. Até mesmo porque a Marília, nesse momento, ela começa a ter um pouco da perda da visão dela. Então, ela começa a ter dificuldades mesmo para cuidar do local da casa sozinha. Quando Gilbert fica sabendo da situação, que a Anne desistiu da bolsa que tanto os dois brigaram ali lá na Queens para poder conseguir, ele desiste de ser professor ali na cidadezinha, porque ele tinha conseguido a vaga de ser o educador ali em Príncipe Edward. Ele desiste para que a Anne assuma esse lugar, ou seja, para ela ter a oportunidade de trabalhar como professora, de estudar também e quem sabe futuramente ela voltar a ter essa oportunidade de ir para a faculdade. Então o Gilbert ele desiste da vaga dele, começa a lecionar numa cidade vizinha e no momento em que a Anne fica sabendo do que ele fez por ela, os dois começam a conversar e nesse momento a Anne percebe que a mágoa que ela tinha dele do passado já não existia mais. E ali a amizade deles começa a surgir. Bom, pessoal, então o primeiro livro, que é o Anne de Green Gables, termina dessa forma. A Anne faz as pazes com o Gilbert, ela volta a morar com a Marília após o falecimento de Mitchell, com uma vaga garantida para ser professora ali na escola que ela cresceu. Agora a gente vai começar a resenha do segundo livro, que é a Anne de Avonlea, que já começa ali com a Anne tendo seus 16 anos de idade. Nesse segundo livro, a gente vai conhecer alguns personagens novos, e entre eles a gente tem ali os gêmeos Dave e Dora, de apenas 6 aninhos. Essas duas crianças vieram morar com a Anne e com a Marília, porque a mãe deles faleceu, e por eles serem primos de terceiro grau ali da Marília, ela acabou trazendo ela para cuidar deles. O tio dessas crianças vive viajando e no momento em que a mãe dessas crianças faleceu, ele estava numa dessas viagens. Então ele acabou entrando em acordo com a Marília para ela cuidar deles enquanto ele está nessa viagem, nessas viagens. Ele manda uma ajuda financeira, mas quando ele retornasse, ele iria pegar as crianças para viver com ele. O A Dora, ela é uma menina muito quieta, muito meiga, respeita, assim, como se fosse uma princesa. Mas o Dave, gente, ele parece um pimentinha, assim, ele é arteiro pra caramba, que é o que dá graça no livro inteiro, porque é através dessas arteirices dele que ele vai aprendendo o que que é certo e o que que é errado. Nosso outro personagem é o Senhor Harrison e o seu papagaio Ginger, que ele é o novo vizinho ali da Marília, junto com a Anne, né, ali da fazenda delas. Ele é muito chato, muito reservado, então a Anne lutou um pouquinho para conseguir a confiança dele, mas eles acabam ali começando uma amizade. E claro que a vida do Senhor Harrison foi um prato cheio para nossa Rachel. Sim, a Rachel está no segundo livro e continua sendo a informante da cidade inteira. E finalmente a Anne começa a dar aula na escola onde ela cresceu. Foi muito lindo ver o relacionamento dela com as crianças, a forma que as crianças admiravam ela. Mas é claro que ela tinha um aluno para tirar ela do sério, e mesmo ela já tendo afirmado para os amigos dela, que é o Gilbert, a Diana, os amigos que a rodeiam ela ali da mesma idade e que sabe que ela está trabalhando como professora, ela afirmou que jamais iria bater ali em alguma criança, que seria aquelas palmadas nas mãos que antigamente os professores eram a forma deles corrigirem os alunos, né. E infelizmente esse único aluno dela foi o que ela teve que dar uma segurada na linguinha dela e teve que dar uma palmada nele ali para ele voltar aos eixos, para que ele pudesse respeitar ela. Mas é claro que além de um aluno que deu trabalho, a Anne teve também um aluno que se destacou entre todos, porque de certa forma ele lembrava ela mesma. Então, assim, ele era uma criança muito inteligente, com uma imaginação muito fértil, conseguia imaginar coisas que ela mesma ficava admirada
com as histórias dele, a forma que ele lia, a paixão dele pelos livros. Então ela acabou se afeiçoando a ele e criou um carinho muito grande pelo Paul. O Paul, galera, ele é uma criança órfã de mãe, ele vive com a avó cria ele ali, enquanto o pai dele está nos Estados Unidos a trabalho. É aí que nesse momento a gente vai ter uma nova personagem que entra para agregar ali a vida do Poe e a vida da Anne também. Essa nova personagem que vem agregar a vida da Anne e do Poe é a Miss Lavender, que eu acho que é assim que se pronuncia. Eu vou colocar para vocês aqui o nome. Ela tem 45 anos, ela é solteira e ela mora um pouquinho afastada do povoado. Então, muitas pessoas não sabem nem que ela existe, mas claro que a Rachel sabe e sabe de toda a vida dela, né? Então, a gente acaba conhecendo a Miss Lavender e sabendo que ela foi noiva do pai do Paul. Então, assim, quando ela conhece o Paul, ela consegue ver ali naquela criança a feição, o rosto do ex-noivo dela, e ela acaba se apaixonando pelo menino e tratando ele como se ela fosse mãe da criança. Nós vamos ter também aqui a SMA, que é a Sociedade de Melhorias de Avonlea, que é um grupo de amigos que envolve a Anne, o Gilbert, a Diana e algumas outras pessoas, para justamente fazer o que o nome diz, que é aplicar as doações ali na sociedade para ajudar a cidade a crescer. É claro que a aplicação dessa ideia não foi da forma que eles queriam e acabou tendo alguns probleminhas, mas eles conquistaram muitas coisas também. Vocês também vão conhecer uma Diana apaixonada, porque nesse livro ela fica noiva e, por incrível que pareça, ela está muito feliz e muito realizada. Você também vai conhecer o pai do Paul. Ele retorna dos Estados Unidos, ele acaba reencontrando a Miss Lavender e os dois reatam o noivado que foi deixado há tanto tempo atrás. Um amor renasce ali, é um amor mais maduro, é lindo ver. O Paul fica muito feliz, extremamente feliz o Paul fica, porque de certa forma agora ele vai ter uma nova mãe, ele vai ter uma nova companhia, alguém para poder conversar e colocar sua imaginação em prática, porque a Miss Lavender também é da mesma forma que ele e que a Anne também. Infelizmente, a gente tem outro falecimento nesse segundo livro, que é o esposo da Rachel, é o marido dela, o senhor Thomas Lynd. Ele falece, é lindo o casal, né? A Rachel com o Thomas também é um casamento aí de anos. A Rachel fica sem saber o que fazer e porque de certa forma o marido dela tem algumas dívidas para que ela possa cumprir ali com esse acordo, com essas dívidas. E graças a um convite que ela recebeu, ela vai conseguir ficar na cidade. A Rachel, pessoal, ela recebe um convite da Marília para poder vir morar em Green Gables, ou seja, as duas senhoras vão morar juntas. E aí a Marília, ao conversar com a Anne, propor isso para a Anne, a Marília especificou que a partir do momento que a Rachel tivesse ali na fazenda, ela iria ajudar com as tarefas e também ajudar a criar as crianças, que nesse momento já estavam com 8 anos. Lembrando que as crianças, lembra que eu disse para vocês que o tio iria vir buscá-los para morar com ele? Infelizmente, o tio deles morreu numa dessas viagens e as crianças acabaram ficando ali com a Marília, eles vão ser criados ali por aquela família. E a Rachel, vindo para Green Gables, vai ajudar tanto na fazenda quanto cuidar das crianças. E com isso, a Anne vai ter a oportunidade de voltar a fazer a sua faculdade que tanto ela ama. E com uma grande novidade, a mesma faculdade que o Gilbert. E eu estou muito ansiosa para saber o que que acontece, porque no segundo livro ainda não mostra como que é a relação dos dois nessa nova faculdade. O Gilbert, galera, ele praticamente é invisível 90% desse segundo livro.
Porque ele leciona numa cidade vizinha, então ele esporadicamente vem aqui para a cidade para fazer parte de alguma cena, mas é claro que quando ele aparece, em alguns casos, ele tenta de certa forma chamar a atenção da Anne ali, mostrando para ela que ele percebe a presença dela, que ela é importante para ele. Mas o que realmente conquistou meu coração, como no primeiro livro aconteceu no finalzinho, no segundo livro também aconteceu no finalzinho, que o pai do Paul e a Miss Lavender, eles vão se casar, e depois do casamento acontece ali uma cena linda, eles decoram toda a casa da Miss Lavender para o casamento, convida a Diana, convida a Anne, o Gilbert, que são ali as pessoas que estão envolvidas com a família. O Gilbert vai acompanhando a Anne para casa logo após o casamento e os 2 começam a conversar, como que foi lindo o reencontro desses 2 noivos que antigamente, né, desde adolescente se amavam. Agora eles finalmente ali, a Miss Lavender com 45 anos consegue realizar o sonho da vida dela, que é ter ali o amor com ela. E a Anne, de certa forma, começa a perceber o Gilbert mais sensível e ela começa a olhar o Gilbert diferente e ela começa meio que ficar em dúvida o que que realmente o Gilbert é para ela. Será que é um amigo ou se é alguma coisa a mais? E nesse momento que a Anne começa a olhar o Gilbert diferente, ele percebe que o clima mudou e que ela tá ali dando algumas olhadas diferentes, e ele fica ali achando, ele começa a pensar que finalmente ele tá começando a entrar no coraçãozinho dela. E gente, eu achei maravilhosa essa cena, eu estou muito ansiosa para poder continuar. Eu tenho 5 livros, que é da editora Pedra Azul, eu comprei num combo. No total são 8 livros, mas da história da Anne mesmo são 6, então ainda tá me faltando o último livro aqui para minha coleção. Então, para finalizar, galera, eu vou mostrar novamente para vocês o livro que eu tenho, Anne de Green Gables. Amo meus livros. O segundo livro, Anne de Avonlea. Tenham essa experiência, é maravilhoso, a vida da Anne, situações do cotidiano, coisas que vão te conquistar. É linda a história dela, eu tenho certeza que vocês vão amar, tanto a série quanto os livros. Tem algumas diferenças? Tem sim diferenças, mas são coisas assim que vale a pena tanto a série quanto o livro. Tá bom? A gente fica por aqui, quero lembrar vocês de se inscrever no canal, clica aqui no sininho, curte o nosso vídeo. A gente fica ali também no Instagram, venha conhecer o nosso perfil. Um beijo para vocês e até mais. Tchau, tchau.